Fala galera, meu nome é Douglas e somos do grupo DF Projetos e hoje vamos falar de técnica mistas, tá ok galera? Bom, técnica mista vai englobar basicamente a área de restauração de monumentos arquitetônicos, edificações e entre outras coisas, tá ok? Mas antes de começar, vamos dar uns recadinhos aqui rápidos, tá ok? Não deixe de entrar lá no facebook.com/dfprojetos, tá ok? Que lá você vai ficar em dia com todos os nossos vídeos, todas as nossas dicas e artigos relacionados à arquitetura, beleza? Mais um recadinho, se inscreva no nosso canal aí para ajudar na divulgação, para ajudar no crescimento do canal, tá ok? E aqui também você vai ter aqui diariamente nossos vídeos. Fiquem à vontade para se inscrever no canal, deixa seu gostei nesse vídeo, porque o material foi complicado de pesquisa, mas ajuda a gente aí na divulgação do canal, beleza? E também dê uma olhadinha no nosso site lá, dfprojetos.com.br/barra artigos, tá ok? Para você ver todos os nossos textos, os nossos vídeos, os nossos textos relacionados à arquitetura, projetos, entre outras coisas, tá ok, galera? Valeu! Vamos agora para o que interessa, que é o tema técnica mistas. Bom, para falar de técnica mista, a gente tem que voltar um pouquinho lá em 1500 a 1800, basicamente, tá ok? A chegada das embarcações portuguesas no Brasil, né, eles trazem praticamente uma outra cultura para o Brasil, que era basicamente dominado, praticamente, né, dominado pelos índios e tal. E aí chegam os portugueses e trazem a sua arquitetura, a sua forma de construir para o Brasil, né? Isso acontecendo, na verdade eles também trazem também na sua bagagem, né, a escravidão, que é basicamente a forma com a qual o brasileiro aprendeu a construir, a edificar suas casas no Brasil, né? Basicamente os escravos trazem da África as suas formas construtivas, por exemplo, a taipa de pilão, a taipa de mão, e várias outras formas construtivas que ficaram por mais de 300 anos sendo usadas no Brasil. Tá? Um bom exemplo disso são as casas coloniais na Bahia, as casas em Minas Gerais, que praticamente são feitas de adobe, são feitas de taipa de pilão e basicamente feitas com mão de obra escrava. Né? E por mais de 300 anos, por conta da família real portuguesa, né, a gente não tem uma evolução arquitetônica no país. Bom, passado esse tempo, né, com a chegada dos imigrantes, né, com a abolição da escravidão no Brasil, os comandantes aí, os fazendeiros, se veem obrigados a contratar uma mão de obra mais especializada para construir seus galpões, construir suas casas, construir seus palacetes, entre outras formas construtivas que eles pretendem para o país. Então o que acontece é uma grande chegada de imigrantes no país e trazendo novas formas construtivas. Aonde que a técnica mista entra nesse emaranhado de informações? Bom, a técnica mista é simplesmente a mistura de várias formas construtivas dentro da arquitetura. Como, por exemplo, a taipa de pilão, como a gente sabe, né? Você faz a formatação dela com duas placas de madeiras. Basicamente, você vai colocando um material de argila com a mistura de outros elementos orgânicos e você faz ali aquela prensa, né? Então ali basicamente você já sobe o seu muro, né, a partir com a largura ali de 30 centímetros a 1 metro, dependendo da forma que a pessoa tentou construir a taipa de pilão, certo? Quando você faz a técnica mista, você mistura, por exemplo, uma outra forma construtiva, por exemplo, a taipa de mão. Você pode fazer simplesmente um andar com taipa de pilão e o andar superior com taipa de mão. Né? Nos próximos slides nós vamos explicar mais como é que funciona esse tipo de construção. Tá? Lembrando que o emprego da técnica mista, hoje em dia no Brasil, ou até no mundo mesmo, ele é muito utilizado, mas mais no setor de estrutura e no setor de engenharia civil, que é quando os engenheiros e até mesmo os arquitetos pensam, por exemplo, numa estrutura mista, como, por exemplo, uma ponte elevada, ou, por exemplo, a ponte do Brooklyn, que ela tem os seus pilares de alvenaria e toda a sua parte
estrutura dinâmica é feita de aço. Então ali a gente chama aquele tipo de estrutura mista, que é diferente da técnica mista, tá? Lembrando que técnica mista é a mistura de todos os materiais, de todas as formas construtivas numa construção só, tá? Partindo por um exemplo interessante é a Capela de Santa Eulaila, né? Veja bem que ela começa com uma estrutura de pedra argamassada, tá? E a parte de cima dela é feita totalmente de madeira, tá? Todas as cunhas, a parte de cobertura, a parte de telha e entre outras coisas que foram usadas nessa construção, tá? Lembrando que a fundação dessa casa também ela é desse galpão, né? Ela é feita com pedra argamassada, tá ok? Então, aí é um bom exemplo de mistura de formas construtivas. A gente tem a mistura de madeira, né, que é uma forma construtiva muito conhecida no Brasil, principalmente no sul, né, e a pedra argamassada, que por muitos anos no Brasil é usada como fundação e até mesmo como cômodo em alguns estados do país, tá? Voltamos aqui, a gente está vendo mais um exemplo, né, de pedra e madeira, né? Como eu disse, na pesquisa feita por mim e pelos alunos que me ajudaram nessa pesquisa, no Brasil se acha muito essa combinação madeira e pedra, né? Que é exatamente o material mais usado nas regiões onde as construções são feitas, né? Mais um estilo, só que esse aqui já é mais um estilo alvenaria em madeira, né? O andar de baixo, o porão é praticamente feito de alvenaria, né? Em cima feito de madeira, com até os caixilhos, né? Das janelas, todos em madeira, praticamente artesanal, tá? Nesse exemplo aqui, eu quis mostrar basicamente como que foi evoluindo de uma forma um pouco negativa a técnica mista no país, tá? Veja que essa parte branca essa parte branca desse edifício é taipa de pilão, tá? Ele foi levantado todo em taipa de pilão. Já o outro lado, se vocês forem verem aqui, ó, é um zoom, já é pedra argamassada, tá? Então, se você for pensar, a gente tem uma idade neste prédio, tem uma outra idade neste prédio, e aqui já é um pouco mais recente, que foi um remendo, né, que fizeram na estrutura com bloquinho de cerâmico, né, bloquinho feito em carvoaria, que eles utilizaram para fazer o complemento dessa estrutura, tá? Isso aqui também é técnica mista, porém isso aqui também é um remendo, né? Não é a forma correta de você usar a técnica mista. Quando a gente for falar dos pontos negativos, esse é um bom exemplo de ponto negativo da técnica mista, tá? O uso sem um apoio técnico para esse tipo de construção, tá? Aqui a gente está vendo um galpão com a pedra argamassada, né? O uso da pedra argamassada e a cobertura de madeira, que funciona também como técnica mista, tá? Sendo que o uso principal dessa edificação, que está bastante deteriorada no caso, é principalmente no andar térreo, porém a cobertura foi feita de madeira, também se encaixa em técnica mista, tá ok? As patologias da técnica mista. Bom, como a gente sabe, toda técnica construtiva ela tem as suas patologias, né? E as patologias basicamente são o ponto onde essa estrutura pode ser destruída, pode ser danificada de várias maneiras possíveis. A técnica mista ela tem uma peculiaridade, porque como ela mistura várias técnicas, então várias técnicas, ela... Opa, tive que fazer um corte aqui porque me perdi um pouco nas informações. Porém, voltando a falar das patologias. As patologias da técnica mistas, ela representa basicamente todas as patologias de todas as formas construtivas. Por quê? Porque como ela é a mistura de todas as formas construtivas existentes em meados de 1500 a 1800, até finalzinho de 1800,
Por exemplo, se você tem uma patologia existente na taipa de mão, essa patologia basicamente vai aparecer na técnica mista, tá? Mas o principal problema na técnica mista é o deslocamento de fundação e deslocamento de estrutura. Por quê? Quando você mistura as duas técnicas, você precisa saber como ligar, como juntar essas duas técnicas para que ela seja efetivamente usual e segura numa estrutura. Ou seja, se você faz, por exemplo, uma combinação de taipa de pilão com taipa de mão, você tem que saber como fazer o ligamento entre essas duas estruturas, tá? Caso esse ligamento seja mal feito, ela pode vir a ceder, ou pode vir a perder a sua eficiência estrutural. Isso acontece bastante, por exemplo, quando tem bastante ventania, né, no Brasil, como o Brasil, por exemplo, não tem terremotos, né, mas quando você pega uma época do ano onde venta muito, você tem esse problema de a sua estrutura receber uma força lateral muito forte. Se essa técnica mista não está bem instalada, não está bem construída no seu terreno ou em loco, você pode ter o problema de fissuras, entre outras coisas, na técnica mista que foi implantada, tá ok? Vamos no próximo slide aqui. Aí. Agora sim. Uma forma de você construir a técnica mista, de você iniciar ela, um exemplo que eu peguei foi a cantaria, a técnica construtiva usada para manter essa estrutura de pé, tá ok? A mistura feita aqui é alvenaria com a pedra de cantaria, tá? Que é uma pedra que ela é usada argamassada e pode ser feita todo um rejuntamento nela para que ela fique fixa nessa alvenaria, tá? Então, se vocês forem enxergar aqui, ó, a gente tem uma alvenaria sendo implantada como coluna estrutural, tá? E tem uma cantaria sendo usada como enchimento dessa estrutura, tá ok? Então as pedras que podem ser usadas nesse tipo de estrutura é o calcário, o arenito, o genise, o granito, o mármore e a pedra sabão. São basicamente essas, porém podendo ser adaptadas para outras estruturas ou outros tipos de pedra, sem problema, desde que essa pedra ela entre num sistema estrutural e seja firme, né? Porque você tem que pensar que como essa pedra vai ficar numa fundação, ela vai receber todo tipo de intempérie, tanto do terreno como do clima da região, tá? Falando de construção, da forma construtiva, então esse aqui é um exemplo que a gente encontrou que fala basicamente de como você estruturar essa fundação, né? Então você vai vir com a pedra primeiro, depois você vai vir com camadas de argamassa, tá? Então você vai fazendo o fechamento e vai subindo, encaixando essas pedras umas a outras e vai fazendo a sua parede e lembrando que essa parede tem que estar no nível, tem que estar com o seu tipo de material e sua resistência sendo feita na proporção técnica exigida, porque além da pedra ser mais pesada, ela ainda uma pedra que ela pode deslizar bastante, a porosidade dela ela é muito baixa, tá ok? Então assim, esse é um dos exemplos de técnica mista que pode ser usada numa construção atualmente. Porém, como eu falei, a estrutura de uma técnica mista usada hoje é mais usada na área de estrutura do que propriamente dito numa construção civil. Podem-se dizer que a técnica mista pode ser usada na parte decorativa, mas aí não é técnica mista, é o uso de criatividade no design de interiores ou no design arquitetônico da edificação. Então, técnica mista basicamente hoje não é mais usada, apesar das pessoas afirmarem que sim, mas não é usada mais, até porque é muito antigo, tá ok? Vamos lá. Aspectos positivos da técnica mista. Os aspectos positivos que é basicamente você poder usar o material que você tem próximo à sua obra, tá? Como a técnica mista foi usada basicamente pelos escravos e pelos brasileiros e pelos estrangeiros que chegaram no país em meados de 1700, 1800 e 1900, muitos desses não tinham dinheiro. O que acontece? Eles não tendo dinheiro, então eles tinham que construir as suas casas em terrenos
invadidos ou cedidos pelos governantes da época. Então, eles tinham que se aproveitar do que tinham na região para fazer as suas edificações. Por isso, a produção em massa de taipa de pilão e taipa de mão, porque é basicamente você retirar para fazer a taipa de mão. Você faz um emaranhado de bambu com cipó, faz uma argamassa, né? Se é assim a gente pode chamar, uma argamassa de barro, e constrói a sua estrutura, a estrutura da sua casa. A taipa de pilão é a mesma coisa, madeira e argila. Então, quando você mistura essas duas e transforma esses dois métodos construtivos em técnica construtiva, você basicamente está usando os produtos, o material que a sua região dá. Então isso é um ponto positivo, é uma construção barata, tá ok? Além de, quando essa casa deixa de ser usada, ela pode ser derrubada e o material que foi usado nela pode ser reutilizado. Então essa casa ela é sustentável. Fora que o sistema térmico dessa casa de técnica mista, né, quando você usa pedra, por exemplo, a pedra ela diminui o valor térmico que entra dentro da edificação, deixando a edificação mais arejada. Enfim, a técnica mista ela junta praticamente todos os pontos positivos das outras técnicas, como taipa de pilão, taipa de mão, pedra argamassada, pedra de junta seca, enfim, entre outras coisas. Basicamente o ponto positivo dela é essa, tá ok? Pontos negativos. A gente já falou lá, quando a gente estava falando de estrutura, que o problema de você perder essa forma construtiva, esse poder de estrutura da técnica mista, na hora de você misturar as duas técnicas, é um ponto negativo. E outra coisa, você tem que ter pessoas que saibam fazer, por exemplo, uma das técnicas com a qual você vai usar. Não tem como você querer fazer uma construção de técnica mista usando taipa de pilão e querendo usar o eixamel se você não sabe fazer o eixamel, né? Ou então a taipa de pilão, a taipa de mão, enfim. Se você não sabe misturar e você não tem quem saiba misturar, você não vai conseguir usar a técnica mista na sua obra, na sua estrutura. Então esse é o fator mais relevante, negativo, né, da técnica mista. Mais um ponto negativo é justamente o fato de você ter que saber fazer a fundação de forma correta para não ter problema com capilaridade, não ter problema com inundações na casa e não ter problema com o nascimento de plantas dentro da casa, que é o que pode acontecer quando você não sabe misturar, por exemplo, a argila ou a argamassa que você vai usar nessa sua edificação, tá ok? Bom, galera, eu fico por aqui, tá? Espero ter ajudado aí para vocês entenderem um pouco do que é a técnica mista, tá ok? Quero agradecer aí os alunos do curso de arquitetura, a Daiane Viana da Silva, tá ok? E a Sandra Sumire Sakata, que ajudou bastante nessa pesquisa sobre técnica mista, tá ok? Deixem aí um gostei no vídeo para ajudar na divulgação do canal e curta nossa página no fanpage, dê uma visitada no nosso site, tá ok? Valeu, falou, até mais!